Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz para todos que estão aí. Olha aí, ó. Ivanildo Menezes, das trevas para a luz, né? Como é maravilhoso. Gente, olha quem tá aqui comigo. Esse aqui é o meu irmão, Humphrey. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu, Humphrey, pessoal, nós estamos aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, nós estamos andando aqui. Aqui na área da charneca, aqui, roça, pra gente bater um papo sobre a questão do Criador, né? Então, gente, o que eu queria passar para vocês é o seguinte, sabe? Quando o nosso Pai, ele transforma a vida de uma pessoa, não adianta a gente tentar lutar contra aquilo, porque é a chamada de Deus. Deus, ele tem uma chamada na vida de cada um, né? Cada um de nós, ele tem uma chamada. E a gente muitas das vezes rejeita tudo isso, por quê? Porque as Escrituras, ela deixa bem claro que o homem, ele tem um coração mau, da sua própria natureza. Então a gente quer satisfazer as concupiscências da carne, né, assim, Rafa? Com certeza. Né? E a gente querendo satisfazer as vontades da carne, o que acontece? Pra cá que tem um carro que vai passar ali, pessoal. Havia uma poeirinha aqui agora. Deixa o carro passar aqui. A poeirada danada, eita Jesus. Então o que acontece, gente? Eu falo pra você uma coisa. Ontem eu fiz um vídeo pra vocês aí no canal, falando exatamente sobre o coração do homem. Como que o homem é quando ele está fora da presença de Deus, né? Quando ele está cheio de pecado, cheio de erros e não reconhece a voz do Espírito Santo. E acontece que muitas das vezes a gente endurece o coração. A gente briga com aquilo que é a verdade, sabe? A gente não quer rejeitar porque a nossa natureza é a natureza pecaminosa. Porque nós estamos na carne, né? Então nós queremos satisfazer as coisas da carne, né, Rafa? É verdade. A satisfação da carne, ela grita no nosso interior. No caso aí, Rafa, pra você ter uma ideia, a Escritura diz o quê? Que o Espírito, ele luta contra a carne, e a carne contra o Espírito. Contra o Espírito, né? Com certeza. Aquilo que Jesus disse, que na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é falha. Né? Pessoal, dá uma olhadinha, que coisa maravilhosa, tá vendo? Estamos aqui, nós vamos mostrando para vocês aqui, batendo papo, vai saindo o áudio aí. Mas bem, o que eu quero dizer para vocês aqui? A minha filha, tá? A gente não vai expor aqui a imagem dela por causa de perseguição, mas a minha filha, ela tá ateia, né, junto comigo, assim. Quer dizer, na realidade ela nunca foi ateia, nem minha esposa. Mas como minha esposa sempre me respeitou, sempre esteve do meu lado, ela sempre conversou comigo, falando que não era certo o que eu estava fazendo, mas a dureza do coração da gente, pela revolta que eu tinha contra Deus, né, fazia a gente levar por mau caminho. E o Humphrey, que está aqui, ele é pai do rapaz que namora com a minha filha. E aí eu quero contar uma coisa para vocês aqui, o que aconteceu, né? Nós nos conhecemos, olha só, ele é cristão, faz parte do ministério aqui, e nós começamos a encontrar, né? Porque minha filha trouxe para apresentar eles lá em casa, a gente conheceu o filho dele, menino esforçado, estudado, porque a gente tem que tomar cuidado, né? Né, Rafa? Isso, né? Tem que analisar. O Rafa também tinha medo, né, Rafa? Eu também tinha medo, Tanto ele analisou e eu também analisei do lado de cá, né? Porque então você nem ia lançar seu filho na mão do lobo, né? Com certeza. Quer dizer, na realidade você nem sabia que era um lobo, né? O cara revoltado contra Deus. Mas até então você não tinha nem ideia, não, né? Eu não tinha nem ideia. Aí depois que foi passado para mim, mas aí que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele fala aos nossos corações. Principalmente aqueles que têm intimidade com o Senhor, que buscam a presença dele. Então ali, a minha luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra todas as potestades, os príncipes do mal das trevas. E ali então, o que o Espírito Santo de Deus me orientou? Me orientou a estar orando pela vida deles, colocando a vida deles, o nome deles no altar. Porque a partir do momento que eu coloquei o nome deles ali no altar e entramos em oração, jejum, e a leitura da palavra ali, e ali Deus foi movendo o coração dele. E ele nem sabia que eu tinha feito isso. Não, eu não sabia não, porque na realidade... Não falei nada, falou nada. Não falou nada. É o espiritual mesmo. Não, mas assim, Humphrey, né? Mas assim, o que aconteceu, gente, foi o seguinte. Na realidade é o seguinte, o Humphrey, como já cristão, como servo de Deus, né? A minha filha já tinha comentado com o filho dele que eu era ateu, né? Ignorante, né? Cheio de capeta. Eu cheio de demônio, né? Porque é assim com o homem sem Deus, né? Cheio de coisas ruins dentro de si.
E não que a gente praticava as coisas assim, mas assim, né? Mas a rebelião do Espírito Santo não estava sobre isso. Não tava. Aí o que aconteceu? Eu cheguei na casa dele para levar minha filha. Aí eu falei o seguinte para ele. A mulher dele aqui, ela falou assim, ó, a gente pode levar ela na casa da minha mãe? Foi isso, não foi? Foi. Olha só. Mas aí eu quero que ele conte pra vocês como que as coisas de Deus é. Gente, fala aí, Rafa. Eu cheguei lá, o que eu falei? Aí a primeira coisa que ele virou e falou, eu sou ateu. Aí eu pensei comigo, falei assim, você é ateu até então. Não, ainda falei assim, eu não quero que vocês levem minhas filhas na igreja. Não foi, não foi? Falou desse jeito, que não queria que levasse a filha dele pra igreja, pessoal. Tudo bem, esse é o pai, tá tudo tranquilo. E ele não bateu bota comigo nem nada, dá pra você ver como que é o servo de Deus. Foi lá, foi dobrar o joelho, parece que você conversou com a minha filha, né? Parece que você falou ao teu pai. Não, a filha dele eu cheguei até a conversar, que ela abriu o coração dela e conversou com nós sobre a respeito do Rivanildo. Eu falei assim, não, aqui nós não estamos lutando contra carne nem sangue, então é contra os demônios que está sobre a vida dele, então nós vamos orar. E a maior luta de um cristão nessa terra é oração, jejum, leitura da palavra. A gente não converte as pessoas através ali da força, mas sim do conhecimento do Espírito Santo. A maior luta para vencer é jejum e oração. É isso, o Espírito Santo, Deus me colocou no meu coração e ali eu fui orando, fui jejuando e Deus foi dando a vitória e foi quebrantando o coração. Sem precisar de eu e ele bater boca. Nós não batemos boca, nós nunca discutimos em questão disso. E nós eu assustei e graças a Deus ele abriu o coração para Cristo. Simplesmente ele foi orar por mim, pessoal, buscando a presença de Deus, né? Vamos até ali que ele gostou pra você conhecer ali embaixo ali. Aí o que acontece? Simplesmente ele foi orando por mim, foi buscando a presença de Deus. Coloquei o seu nome lá, colocou na oração da fé dele. E o que acontece? E aí eu bati aquela revolta, sabe? Aquela coisa comigo, poxa vida, como é que eu vou fazer minha filha namorar com um crente? Eu não queria isso. Por que então? Porque então naquela concepção minha, né, que o ateísmo é a verdade absoluta, que a gente é o dono da verdade, que não existe nada, né? Porque o pastor Caio Fábio, ele disse uma coisa séria, o pastor Caio Fábio. Ele falou o seguinte, olha, o ateísmo, ele é o topo da ignorância. Por quê? Porque ele não abre uma brecha para a pessoa ter uma possibilidade de uma criação. E nós vemos a criação de Deus em tudo, Humphrey. Em tudo. Em tudo. A gente olha uma árvore, a gente olha uma formiga. Inclusive, eu fiz um vídeo lá pro pessoal, Humphrey, depois você dá uma olhada lá, onde explicando pro pessoal que a formiga cortadeira, ela é tão inteligente que ela sabe diferenciar as duas estações do ano, o inverno e o verão. É tanto que no verão ela trabalha, pega todas as folhinhas que ela precisa, leva para dentro de uma câmera, tipo ali, prateleira, ela guarda aquilo ali e depois ela cria uma espécie de um salão, eles ficam ali e vão se alimentando e todo o inverno elas não saem para fora. Como que um inseto inteligente como é a formiga cortadeira, sabe dizendo? Como é que isso vem do acaso? Se não tiver uma mão, alguma coisa... A vida no planeta... Ali é o direcionamento. A vida do planeta é mais, é mais propício a acreditar na existência do Pai, na existência do Criador. Não, e você pode ver que a maioria desses pessoal cientista aí, eles queiram ou não, mas pela ignorância do homem, eles forçam a não falar que o Criador existe, mas ele existe. Eles sabem que eles têm várias razões, vários estudos, e eles têm a comprovação que Deus existe. Só que eles não querem, com o coração muito duro, não querem passar isso para a humanidade. Mas eles sabem que o Criador existe. Então, o que acontece? Nós estamos sempre assim, buscando a presença de Deus. Tá vendo um carro ali? Tem poeira ali, pessoal, lá vem um carro. Aqui é a estrada, vamos até ali, depois a gente vai voltar, estamos aqui só batendo papo, porque é um lugar gostoso aqui também, porque a gente vai, não é? Só batendo papo aqui, tranquilo. E então, gente, o que acontece? Eu não tô aqui julgando ninguém, né? Porque a gente passa pelo caminho das trevas, eu falo por mim. Eu já falei, o Humphrey sabe, eu praticamente, pode ser que pra você que é ateu, você se sinta preenchido, mas eu não me sentia bem, porque sempre faltava alguma coisa dentro de mim. Tá vendo outro carro aí? É porque é área de sítio aqui, pessoal. Passa bastante carro aqui. Então, Humphrey, o que acontece? Eu não tinha uma paz interior, eu tinha uma revolta.
Você sabe que eu cheguei a falar? Eu cheguei a falar assim, eu vou acabar com a raça de Deus. Olha isso, cara. Eu vou acabar com Deus. Quando foi numa sexta-feira, isso antes do Dia dos Pais, eu ia postar um vídeo com tanta raiva, com tanta ira de Deus e com tanta ira do cristianismo, que naquele exato momento, quando eu ia postar, eu comecei a sentir algo dentro de mim, numa sexta-feira. Sabe, o meu coração apertando, uma vontade de chorar, uma angústia, um aperto no coração. E eu não consegui postar o vídeo. Aí fui lá, no sábado, sabe, também não consegui, comecei a sentir algo, sabe, uma necessidade de Deus, uma falta de alguma coisa. Não é? Já estava trabalhando, isso numa sexta-feira, cara. Uma sexta-feira. Quando foi num domingo pela manhã, nos Dias dos Pais, a minha filha colocou um louvor. Eu tô te falando aqui, o carro passar aqui. Aí dali a gente volta. Não. Ela colocou um louvor. Vamos aqui, a gente dá pra gravar por aqui, paradinho aqui agora, aqui. Aqui na sombra. Então, pessoal, o que acontece? Eu peguei e aí eu peguei e falei o seguinte, eu não vou falar nada, sabe? Eu simplesmente comecei a sentir, ela colocou aquele louvor. E aí daqui a pouco ela pegou e falou assim, pai, escuta isso daqui. Aí eu escutei o louvor. Na hora que eu escutei o louvor, aquilo foi batendo dentro de mim, foi mexendo dentro de mim, foi dando aquele... Daqui a pouco eu senti a presença do Espírito de Deus novamente dentro de mim. Mas para isso eu precisei dar lugar. Quando foi à noite eu comecei a ter uma experiência com o mundo espiritual. Mas é o que eu falei, Humphrey. Eu falei pro pessoal, se eu tentar falar para as pessoas como que funciona esse mundo espiritual, eu não tenho como provar. Não dá pra gente tirar uma fotografia ou uma filmagem como a gente tá fazendo. Não tem como. Mas ele é real. Mas ele é real. E outra coisa, eu que não falei pro pessoal. Muito mais real do que esse mundo. Gente, é exatamente. E é tão perigoso o mundo espiritual que tem muitas pessoas que não podem estar, não estão preparadas para ver o outro lado. Não, porque senão Deus mexe com o psicológico. É por isso que Deus não deixa ver. E aí... São poucos que têm essa visão. Eu tava conversando com o filho dele mesmo, o filho dele já teve experiências paranormal, que é a questão de enxergar o mundo espiritual, né? Ele contou, o Humphrey também tem. Uma hora ele vai contar a experiência para nós. Vamos voltando aqui. Então o que acontece? Vem pro lado de cá, Humphrey, que a câmera pega você aqui. Ó, o que acontece? É isso, tá aqui. O que acontece? E aí, gente, eu comecei a sentir a presença de Deus, fui conversando. Daqui a pouco eu tava com os joelhos dobrados, conversando com Deus, pedindo perdão por todos os meus erros, sabe? Porque tudo aquilo que eu postava no canal, tá? Era revolta contra Deus, revolta contra o Criador. E aí a gente começa a pensar assim, o que Deus tem culpa, né? Culpa do quê? Somos responsáveis pelos nossos atos. Nós estamos aqui, o Humphrey, se parecer um bichinho ali, um animal, se a gente quiser fazer mal para o animal, a gente vai fazer. Por exemplo, mas a gente não vai fazer. Mas se eu fizer, eu vou ter que pagar por aquilo. Entendeu? Então é assim. Há uma consequência nessa vida, né? Será que a consequência ela vem? Davi teve a consequência dele. Então todos aqueles profetas que na Bíblia ali foram citados ali, que andaram pelo outro caminho, eles tiveram as consequências. Com certeza as consequências ela vem, sim, vem. Né? E aí o que acontece? A gente tem essa visão, essa EQM, essa experiência com o Criador, e não para. E a partir de então o Espírito Santo vai abrindo o coração do homem. Mas assim, a gente precisa dar lugar, né, Humphrey? Se o homem não abrir o coração, não tem jeito, né? A voz que as pessoas não entendem. No mundo espiritual, quando nós estamos fora de Cristo, nós não estamos na presença de Cristo, a nossa visão ela é cega. Ela é cega. Então é só a palavra do Senhor para poder tirar essa cegueira espiritual. Aí quando tem essa parte de encontro com Cristo, o verdadeiro Senhor, aí os nossos olhos espirituais abrem. É que nem lá no Jardim do Éden, Deus tinha falado com Adão e Eva para não comer do fruto, que eles reconheceram o bem e o mal. Aí o que aconteceu? Não era em cima da Eva, mas o diabo trabalhou em cima da Eva para poder fazer com que Adão pecasse. E ali Adão comeu do fruto. Então, na hora que comeu o fruto, os olhos espirituais se abriram. Aí eles conheceram o bem e o mal, que foi aonde que o Senhor foi e tirou eles do Jardim do Éden. Aí agora, a partir daquele momento, aí já vinha o que? O pecado sobre o homem. Aí a nossa carne ia sofrer em cima disso, que até hoje. E a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está próxima, está muito próximo. É só quem está firmado, tendo a visão de Cristo, das coisas proféticas que já foram
escrito na Bíblia pelos profetas lá atrás, elas já se cumpriram e muitos ainda vão se cumprir ainda diante dos nossos olhos. E sabe de uma coisa, Humphrey? Eu fiz quando eu estava no ateísmo, eu fiz um vídeo falando tentando refutar a Bíblia e dizendo que Jesus não vai voltar, que a profecia ia se cumprir naquela época, toda ignorância, né? Pois é, mas o problema é que as pessoas que seguem, os YouTube cegamente, não para analisar o contexto. Porque se você pegar o versículo isolado, é pretexto. Você tem que ler o texto todo para você entender, né, o que tá ali. Pois é, rapaz, pois agora eu vou preparar vários estudos mostrando realmente, entendeu? Que as portas estão abertas, Cristo realmente está voltando, entendeu? Então, o diabo, Satanás, ele realmente é o príncipe desse mundo. O mundo está no maligno, as pessoas só pensam no quê? No egoísmo, elas só pensam no like, elas só pensam, né, no dinheiro, elas só pensam, enfim, em derrubar as outras pessoas para querer fama. Entendeu como é que é? Então o mundo realmente está de ponta cabeça. E tudo isso é cumprimento da Escritura. Se você pegar o texto de Timóteo, diz o seguinte, que nos últimos dias as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Olha só, e diz o seguinte, não vão suportar a sã doutrina e vão... Porque tem comichão nos ouvidos, né? Comichão nos ouvidos seria pessoas que não querem ouvir. Que não quer ouvir. Por quê? Porque a Bíblia condena o homem. Sabe por que a gente não quer às vezes saber de Deus? Porque a Bíblia condena os nossos atos. Com certeza. Então nós queremos rejeitar aquilo que a Bíblia condena, que é para o nosso próprio bem. O nosso próprio bem. Não é? O Criador não ia fazer a gente à toa. Não, né? não. E você pode ver que tudo que o Criador faz, ele pune, ele não destrói. O Lúcifer, ele teve a punição dele. Pronto, você falou uma coisa interessante, é a questão de destruir. Olha só, se Deus fez Satanás sabendo de tudo, por que ele não destruiu o diabo? É porque se ele fizer isso, ele vai mostrar realmente que ele é um ser carrasco. Ele não é. Ele deixou para mostrar as consequências do erro. Entendeu? Então o erro somos nós que praticamos. Nós. Se ele fosse realmente carrasco, ele tinha destruído. Ele não poderia ter me destruído? Poderia. Poderia ter deixado o diabo, os demônios levar a vida da minha família, destruída aí no acidente de carro, qualquer outra coisa. Mas e o que aconteceu? Preservou a vida, como ele preserva a vida de qualquer um que hoje que estão fora da presença do Criador e não quer entender. Mas é um direito deles. Do jeito que Deus teve o meu tempo, eu acredito que é o tempo para esse pessoal, Humphrey. Isso. Eu acredito, né? Deus abençoe que seja rápido. É verdade? Que seja rápido mesmo, gente. A vida tá próximo. Pois é. Aí então o que aconteceu, gente? O Humphrey foi lá, orou por mim, buscou a presença de Deus e o Espírito Santo já trabalhou da forma dele, da humildade dele. O Espírito Santo trabalha na minha vida. E hoje, Humphrey, hoje, você sabe, eu estou sendo muito atacado e perseguido porque as pessoas não entendem o trabalhar de Deus. Ah, mas foi muito rápido. Que conversa é essa? Isso é invenção. Mas é assim que Deus trabalha. Assim Paulo estava numa estrada assim. Paulo estava numa estrada assim, tá? Mais ou menos, só para você ter uma ideia. A caminho de Damasco, para destruir os crentes. Para matar os crentes. Para matar os crentes. Quando de repente o Cristo interrompeu a vida dele, ele tinha poucas horas para chegar até Damasco. Isso. Ele chegou lá, Cristo mostrou para ele, falou: Paulo, por que tu me persegue? Por que tu me persegue? Entendeu? Então teve a conversão de Paulo ali. E ele ouviu a Cristo, e aquele processo, né? Todo quem conhece a palavra sabe. Então aí Paulo se converteu, né? E se você ler lá, buscar esse entendimento, como é que Paulo foi a convenção de Paulo, aí vocês vão ver lá que realmente ele abriu o coração, caiu-se a cegueira espiritual e ele começou a enxergar. E ele começou a pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que Deus agiu sobre a vida de Paulo, eu creio também que ele vai agir na vida de cada pessoa. Porque ele é um Deus maravilhoso, é um Deus bom. E ele não quer que nós percamos a nossa salvação. Porque depois que a gente passa desse mundo para lá, acabou. Aí é você e Deus. Você falou uma coisa interessante, Humphrey, a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu xinguei Deus, xinguei o Espírito Santo, e as pessoas não entendem o que é uma blasfêmia. A blasfêmia, ela consiste em você renunciar o Espírito Santo até o fim da sua vida. Eclesiastes diz que enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. Entendeu? Então, do jeito que aconteceu comigo, porque só Deus consegue convencer o homem do pecado. Só Deus. O Humphrey não conseguia. Não. O pessoal, os evangélicos entravam na minha live, Humphrey, sabe? E falava de Deus, eu brigava com eles, xingava tudo, não tinha condição. Eu não tinha possibilidade nenhuma de eu retornar para os braços do Cristo. Naquele tempo de ignorância. Da ignorância. Então quem que me convenceu? O Espírito Santo. Então se você está na mesma situação, sabe? Se você está achando que blasfemou, que não sei o quê,
Se está entrando no teu coração um temor, isso já é indícios que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque a blasfêmia, você vai continuando na tua vida, Rafael, ela começa assim, ó, começa do ponto A, a sua vida, a nossa vida, tem o A e tem o B. Então nós começamos o A e vai naquela trajetória até o B, que é a morte, tá? De todos os homens. Se eu chegasse até o fim da minha vida, no fim da morte, negando e blasfemando, a partir do momento em que eu morresse, eu não tinha mais direito à chance. Aí acabou. É isso que o pessoal precisa entender. A vida é eterna. Exatamente, porque ia perder. Porque até então Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Certo? Não é verdade? Ele não leva em conta. Ele não leva em conta, não. Não. Então tudo, no tempo da ignorância dele ali, Deus esqueceu. Deus não vai mais. Agora é daqui pra frente. Agora a caminhada dele agora é daqui pra frente. Deus vai olhar agora ele daqui pra frente. Deus não olha atrás. E aí a gente sabe que o diabo ele tenta de todas as formas para afastar as pessoas da presença de Deus, né? É isso, cara. A função não é? dele. A função é essa. Mas aí eu lembro, nessas perseguições que eu estou passando, é interessante porque a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que são perseguidos e disserem todo o mal contra vós por causa do meu nome. Entendeu? Porque quando a gente vem para Cristo, a gente não tem aquele mar de rosa que as pessoas imaginam. Né? Porque é crente, a gente tem que ter Jesus como o gênio da lâmpada. Ô, Humphrey, Humphrey, mas diga uma coisa, a gente sabe que tem muitos cristãos, infelizmente, que escandalizam o evangelho. Tem muito cristão, tem não muitos é? pastores. Para aqui, para aquele. Mas assim, o que o Senhor Jesus nos instrui? Aí nós temos que negar nós temos que negar e seguir a Cristo, carregar a cruz. Nós temos que ser humildes, nós temos que ser servos. Então ali, a partir do momento da convenção, nós temos que negar a nossa carne. As vontades nossa carnal acabou, nós não vamos mais fazer as coisas que nós fazíamos antes. Agora é Cristo. Tudo que nós fizemos é Cristo. É toda a vontade dele. E a vontade de Cristo, quem tem um conhecimento bíblico e religioso, sabe que Cristo, ele pregava o evangelho, ele orava, ele jejuava, né, curava. Então é isso que Deus quer de nós cristãos, fazer o que ele fazia, ser humilde, ser um servo. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, né? Diz as escrituras, né, Humphrey? Isso mesmo. Então, gente, o que acontece? Eu sei que muita da gente está aí, as pessoas que seguiu o antigo canal, não estão entendendo nada, estão todos aí voados. Mas deixa eu explicar uma coisa, gente. Olha só, quando a Bíblia diz, tá? As escrituras, ela chega a dizer assim, que a palavra de Deus ela é inspirada, é porque as escrituras originais foram inspiradas. A gente não pode colocar a culpa em Deus dos nossos atos. A gente quer, às vezes, um Deus que resolva as coisas assim como o gênio da lâmpada, que apareça assim do nada. Do nada. Não é? Não Agora, é assim. O que acontece é que muitas pessoas escandalizam a obra do Criador e torcem tudo. O ateísmo torce toda a Bíblia. Ele torce tudo, cara. Por quê? Por causa da arrogância, por causa do mal. Porque a gente não quer, a gente quer fazer o pecado e não quer ter uma punição dos nossos erros. Você entendeu? Agora as pessoas são livres, né, Humphrey? São livres. Elas podem fazer o que quiser, se quiser continuar na prostituição, continua, nas drogas, aí cada um sabe de quanto. Só que as consequências vai vir. Vai vir. Não tem jeito, nós somos o templo de Deus e quando Deus chama, Ele está chamando a todos. Então eu aconselho vocês o seguinte, meus irmãos, olha só, sabe, baixar a cabeça, busca a presença de Deus. Você fica falando, Rivanildo, como que é essa experiência? Eu já disse, não é uma lâmpada, um interruptor que você aperta e não tem uma receita mágica para dizer como que funciona. Quando você tiver realmente com o teu coração livre, liberto, sabe, perdoador, contriste mesmo e reconhecer os seus erros, com certeza o Criador ele vai entrar na tua vida. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Cearei com ele, com certeza. Agora a gente pode levar esse texto interpretado de uma forma literal? Por exemplo, eu vou chegar no portão lá de casa, deixa eu ver se Jesus está aqui. Não. Não vai, não. Então o ateísmo faz Deus isso, ele fala interpreta. do coração do homem, né? Isso. Então as pessoas interpretam o quê? Da forma literal que está aí. Né? Interpretando a forma literal, nunca que você vai bater o portão lá e ver se Jesus está lá e vai chamar ele para tomar sopa na sua casa. Não, gente, não tem isso não tem lógica. Mas é uma coisa que eu falo para vocês aqui com toda certeza. O nosso Pai, ele é real. A vida é real. O mal está predominando na terra. Isso vai aumentar a cada dia. Você não pode ficar olhando porque o pastor fez isso, porque o outro fez. Porque se a gente for olhar para homem, realmente a gente vai tropeçar. Vai tropeçar, vai cair, vai falar mal de Deus, vai se rebelar contra o Criador. E isso vai fazer mal para si mesmo. Então a oportunidade hoje é da gente se reconciliar com o Pai, porque realmente o fim dos tempos estão aí.
Então eu vou trazer no canal várias séries, trazendo para o pessoal ali reflexões sobre descontradizendo as contradições, entender por que a igreja fez algumas coisas ali, entendeu? Então isso é importante. Se você não for uma pessoa ignorante, você vai acessar, vai estar lá com a gente, vai estudar com a gente, tá bom? E aí, Humphrey, o que você fala? O que você fala pra gente aqui e pro final do vídeo sobre o conselho que você dá para esse povo, para esse pessoal, do jeito que eu era? Qual o conselho que você dá pro pessoal, Humphrey? O meu conselho é o seguinte, é pedir a Deus, o Espírito Santo de Deus, abrir os vossos olhos espirituais. Porque não é eu, não é o Rivanildo que vai converter vocês. É quem converte o homem do pecado é o Espírito Santo. Então abre o coração. Abre o coração para Deus, abre o coração para o Espírito Santo. Se você tem uma dificuldade, coloca o joelho no chão, no seu quarto, ali, você e Deus, e pede Deus para poder tocar no seu coração. Pede o Espírito Santo de Deus para abrir os olhos. Aí eu tenho certeza que Deus vai ouvir as tuas orações. Deus abençoe cada irmão, cada pessoa aí do canal. Deus venha abençoar suas vidas, suas famílias. Em nome de Jesus. Vamos caminhar com Cristo, que a volta dele está muito próxima. Só não vê porque a gente está com cegueira, mas aqueles que não têm a cegueira, vê que as profecias de Cristo sobre essa terra já se cumpriram muitas, e as qual que falta se cumprir já estão claramente diante de nossos olhos. É exatamente isso, pessoal. Então eu agradeço aqui, meu irmão Humphrey, tá aqui, que orou por mim, né? Orou bastante por mim, e foi... É claro que outras pessoas devem ter feito orações para mim há muito tempo, mas o Humphrey foi... Sua família, minha família também, né? Tá lá, e Deus não ia destruir a minha família. Porque se ele fizesse isso, ele seria um Deus ruim, perverso. As escrituras dizem em 2 Pedro o seguinte: nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde é que está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, as coisas permanecem no mesmo estado como antes. Mas Deus é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Rapaz, é incrível como a profecia bíblica se cumpre. Eu era um cara que estava escarnecendo. Olha as pessoas na internet, um monte de gente escarnecendo de Deus. Eu era uma dessas pessoas revoltadas. Entendeu? Eu estou dentro da profecia. Então o que acontece? O Pai quer resgatar a cada um. Cada um de nós, enquanto há tempo. A vontade do Senhor, todos nós ia ser salvos. E a gente... Só como ele deu a palavra do livre-arbítrio, então aí cada um tem que fazer a sua parte. É verdade. Então, gente, muito obrigado aí por vocês terem assistido aqui esse vídeo. Aqui nosso irmão Humphrey, né? Estamos aqui andando aqui, batendo papo com vocês, tá? Que o Criador possa abençoar a vida de vocês. Eu não tenho raiva nenhum dos ateus que estão aí fazendo vídeos contra mim, não estou entendendo, falando um monte de abobrinha, calúnias e defamações. Eu não importo, sabe por quê? Porque quem nos justifica é Cristo. É Cristo. Sabe? Então eu tenho certeza que se você abrir da porta do teu coração, você vai ter uma experiência com o Pai. Só que às vezes não é da forma que você quer. Como a gente diz, tem pessoas que não estão preparadas para ver o mundo espiritual. Mas ele fala com a gente de várias maneiras, de várias formas. Fala no livro. Nas coisas mais simples. Das simples. E é só pedir o Espírito Santo de Deus para dar entendimento, que ele dá o entendimento. Aí nas coisas simples que ele agir, você vai entender que ali é Deus falando com você. Então, só pra gente... Precisa de ser uma coisa... Então é isso aí, pessoal. A gente quer aqui agradecer, né, o pessoal. Muito obrigado aí para todos por assistir o vídeo, né? Que o Criador abençoe a todos. E vamos orar. Eu oro por esses amigos, por esses ateus que estão aí perseguindo. Vamos só a gente orar. Eu vou só entregar vocês na mão de Deus, porque do jeito que Deus fez da minha vida, Deus pode fazer na vida de vocês. Amém. Valeu, pessoal. Forte abraço aí. E dá um like no vídeo aí pra gente... levar a mensagem do Pai para todos que estão aí, tá bom? Muito obrigado para vocês aí. Se inscreve no canal também. Um abraço, tchau.